Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maria Clara Miranda de Lima e sobre o que eu irei falar é o tecido conjuntivo propriamente dito e adiposo. Bom, primeiramente, o que é um tecido conjuntivo? Basicamente, é um tecido de conexões composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras, e as suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além também de nutri-los. E existem também tipos especiais de tecidos conjuntivos, cada um com função específica, E isso varia principalmente de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes. E aí, nessa imagem, a gente tem a representação dos tipos de tecidos. Temos o tecido adiposo, o tecido conjuntivo fibroso, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido conjuntivo frouxo. A classificação dos diferentes tecidos conjuntivos ela pode ser feita de acordo com o material e o tipo de células que o compõem. E a matriz celular, que é a substância entre as células, ela tem consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, líquida, flexível ou rígida também. E desse modo pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito e em tecidos conjuntivos de propriedades especiais, como eu vou falar posteriormente, que é sobre o adiposo. Bom, falando agora sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, ele, como o nome indica, ele é o típico tecido de ligação e ele atua na sustentação e preenchimento dos tecidos e dessa forma contribui para que fiquem juntos, estruturando os órgãos. E a sua matriz extracelular ela é abundante, composta de uma parte gelatinosa e 3 tipos de fibras proteicas, que são as colágenas, elásticas e reticulares. E existem 2 subtipos de tecidos conjuntivos propriamente dito, classificados de acordo com a quantidade de matriz presente. São eles: o tecido conjuntivo frouxo, que ele é constituído de pouca matriz extracelular, com muitas células e poucas fibras, e isso consequentemente torna o tecido flexível e pouco resistente às pressões mecânicas, e algumas células elas, são resistentes, como os fibroblastos, os macrófagos, e esse tecido também ele é encontrado pelo corpo todo, envolvendo os órgãos, e além disso, ele serve de passagem a vasos sanguíneos, sendo assim importante na nutrição dos tecidos. E o outro é o tecido conjuntivo denso, Ele possui grande quantidade de matriz extracelular, com predominância das fibras colágenas, dispostas sem muita organização, e há poucas células presentes, entre elas os fibroblastos. Esse tecido é encontrado abaixo do epitélio, na derme, conferindo resistência às pressões mecânicas, graças às suas muitas fibras, e também é muito encontrado nos tendões. Agora, o que é o tecido adiposo? O tecido adiposo ele é um tipo de tecido conjuntivo, com propriedades especiais. E ele possui muitos adipócitos, que são células especializadas que têm a função principal de reserva energética para o organismo. E nessa imagem mostra que no tecido adiposo, multilocular, há várias gotas, de gorduras no citoplasma celular. Bom, aqui eu coloquei algumas características do tecido conjuntivo adiposo. É que ele é composto por matriz extracelular e células adiposas, que são os adipócitos. E a matriz ele é composta de fibras reticulares, bem finas, que formam redes e não se observam facilmente no microscópio. E essa substância também ela envolve os inúmeros adipócitos presentes. E os adipócitos, na verdade, eles são células que acumulam gorduras no interior, possuem vasos sanguíneos, especialmente capilares. E os lipídios, ali encontrados, eles são especialmente triglicerídeos, que formam gotas suspensas no citoplasma e sem membrana ao redor. Aqui nessa tabelinha eu coloquei as funções desse tipo de tecido. Primeiro que é a reserva energética, A principal função do tecido é de reserva energética e o depósito de gorduras é feito nas células adiposas, também chamado de adipócitos.
Também tem o isolante térmico, né, que ajuda a regular a temperatura corporal, protegendo contra o frio. Tem o preenchimento também, que é encontrado ao redor de órgãos e preenchido, né, espaços de forma que mantém as estruturas fixas no lugar. Tem a proteção contra impactos, que evita traumatismo, protegendo os órgãos. O tecido adiposo ele pode ser unilocular e também multilocular. O unilocular geralmente quando se fala de gordura do corpo, é esse tecido que está sendo citado, e ele é o principal reservatório de lipídios no corpo. Ele é o mais encontrado, sendo distribuído por regiões como as camadas mais profundas da pele e ao redor dos órgãos da cavidade abdominal. E a diferença, de distribuição entre homens e mulheres, definindo, a forma do corpo, e as gotas de gordura se reúnem formando uma grande gota, por isso recebe o nome de unilocular e também é conhecido como gordura amarela, coloração que se deve à gordura que contém pigmentos e vitaminas. Já o multilocular, ele é responsável pela regulação da temperatura corporal e é encontrado principalmente em animais que hibernam, nos seres humanos, que está presente em recém-nascidos e fica restrito a regiões específicas nos adultos. E recebe o nome de multilocular por causa de várias gotas de gordura suspensas no citoplasma dos adipócitos, e eles ficam com aparência esponjosa quando observados ao microscópio e também é conhecido como gordura marrom ou parda, e as gotas de gordura ocupam quase todo o espaço da célula, restando pouco citoplasma ao redor. E o núcleo ele fica no centro ou na periferia, e também estão presentes muitas mitocôndrias e capilares. E as mitocôndrias elas transformam a energia dos lipídios em energia térmica, e essa energia é liberada no sangue, aumentando a temperatura corporal e ajudando a acordar os animais em hibernação. Bom, aqui tem algumas referências e obrigada pela atenção.